Olá, eu sou a professora Juliana Bastos Marques, professora de História Antiga na Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E com esse vídeo a gente vai começar a segunda parte do nosso curso de Antiguidade Oriental, que é sobre Egito. Bom, vocês vão encontrar muito material sobre a história do Egito, internet afora, no YouTube. Todo mundo sabe alguma coisa sobre o Egito, todo mundo fala pra mim assim, eu adoro estudar Egito, porque eu sou fascinada por Egito e tal. Tem desde bons materiais, até mesmo de divulgação, né? Não necessariamente só para acadêmicos profissionais. E também tem aquele tipo de material que não é muito sério, que é o que a gente mais encontra, infelizmente. O alienígena construiu a pirâmide, a maldição da múmia, não sei o que místico. Então, essa parte assim, eu vou deixar para lá, não vou falar muito sobre isso. Pode ser, por exemplo, se eu estudar a recepção de como que as pessoas entendem o Egito a partir dessas ideias, mas não explicar as pirâmides por causa dos alienígenas, isso a gente não vai fazer. Então, esse curso aqui, essas aulas sobre o Egito vão tratar de alguns aspectos específicos que eu quero falar sobre a história egípcia, que eu acho interessantes. Eles têm a ver com a parte sobre Mesopotâmia, que foi a primeira parte do curso. Então, volta lá nas aulas sobre Mesopotâmia, às vezes eu vou colocar alguns paralelos. E eu vou tratar de algumas coisas específicas que muitas vezes eu não vejo as pessoas falando quando discutem a história do Egito. E especialmente nessa primeira aula, onde eu vou falar uma introdução sobre a história egípcia, eu gostaria de me concentrar em duas coisas em particular e investigá-las um pouquinho, elas têm a ver entre si. A primeira delas é a clássica ideia da centralidade do rio Nilo em relação ao Egito. O Egito é o Nilo é o Egito. Bom, a história do Egito tem milhares de anos. Essa ideia que a gente tem de continuidade no Egito, porque a gente vê imagens parecidas entre si, parece que a história egípcia é toda uma coisa só e não é, na verdade. Tem uma ideia de continuidade que é importante para os próprios egípcios, a gente vai ver por quê, e que também está relacionada à centralidade do Nilo, mas existem diferenças importantes entre os períodos e aí a nossa graça vai ser examinar por que essa ideia de continuidade e onde e como aparecem essas diferenças. Então, o primeiro ponto. O Nilo. Eu tenho uma imagem aqui, que é uma imagem evidentemente atual, né? Um composto de imagens de satélite do Egito de hoje, com o Nilo subindo, na verdade, né? O curso do Nilo, e ele chega e ele se expande naquilo que a gente vai chamar do delta do Nilo, em direção à hora que ele deságua no Mediterrâneo, e ele se divide em sub-rios ali. Então você tem essa parte maior aqui em cima que é fértil, porque é irrigada pelo Nilo, que é o delta, e ele vai descendo aqui a África abaixo. Essa imagem, na verdade, ela é mais comprida para baixo. Eu cortei aqui um pouquinho para vocês. Eu vou deixar o link com a imagem inteira, onde mostra até a África Central, o nascimento do Nilo ali. Mas esse é o Nilo egípcio. Eu vou deixar aqui então de um lado a imagem de satélite e de outro lado a imagem da divisão política ali entre Egito e Sudão, que vai mostrar as cataratas. Elas são divisões importantes tanto no mundo antigo quanto no mundo de hoje, sobre o Nilo, que é o Nilo egípcio, e o Nilo de baixo ali do Sudão, dos outros países da África. E essa é uma imagem atual, então vocês podem ver a parte de cima do Nilo egípcio, e aí ele vai descendo. E essa parte mais embaixo, que tem um lago grandinho ali, esse é o Lago Nasser, que é uma represa que foi preenchida a partir da construção da barragem de Assuan nos anos 60 até o começo dos anos 70 no Egito, e que, portanto, é muito importante para o Egito hoje, para abastecimento de água e para o controle das cheias do Nilo. Então aquela história famosa do Egito Antigo de porque a cheia regular do Nilo então inundava a região do Egito, deixava fértil. Essa cheia era regular, era bem regular, mas às vezes não era regular, então dava problemas de seca, de inundação, certo, em determinados anos. Aí sim, continuidade, desde o Egito Antigo até o Egito no século XX, dava esse problema, então a construção da represa de Assuan serve, né? Brasileiros sabem bem sobre barragens, então serve para energia elétrica e também para o controle da água, no caso especialmente da água da cheia ali do Nilo. E o Nilo egípcio tradicionalmente, aí sim, desde o tempo antigo,
o Nilo até a primeira catarata. Tá nesse segundo mapa aqui, a primeira catarata ela tá em Assuan, ali onde está no mapa, antes do lago Nasser, né? Aí um pouco depois da divisão entre Egito e Sudão, você tem a segunda catarata, e depois você tem da segunda até a sexta catarata, descendo ali até em direção a Khartoum, que é a capital do Sudão. Então as outras, da segunda até a sexta catarata, são as cataratas que delimitam o Nilo sudanês, e que na verdade era o Nilo da Núbia na antiguidade. Essa região na antiguidade é chamada de Núbia. A gente vai ver um pouco sobre como o Egito se relacionava com a Núbia, uma região muito importante para a história egípcia, tão ou às vezes até mais importante do que o norte, né? A relação entre o Egito e a região da Mesopotâmia, o Levante e o Oriente Médio, tal como a gente presta muito atenção. A Núbia também é muito importante para o Egito. Os egípcios se expandem mais para frente na sua história, para cima, para a região do Levante, em alguns determinados momentos, e para baixo também, para a Núbia. Então tem aquela... Vira e mexe, tem uma disputa de território ali. Geralmente os egípcios ficam até a primeira catarata e os núbios para baixo. E às vezes os egípcios descem um pouquinho. Eu tenho uma imagem aqui, que na verdade é um cartão postal que eu achei de 1900, uma foto da primeira catarata. E aí tem um homem aqui no meio. Eu achei muito interessante essa foto porque, assim, depois da construção da barragem de Assuan e do lago Nasser, essas cataratas deixaram de ter essa mesma característica que elas tinham na antiguidade, especialmente a primeira. Então, quando você for lá hoje, no lugar onde era a primeira catarata, ele está tranquilo, né? Porque o rio se estabilizou ali. Mas o que significa as cataratas do Nilo? Nessa foto dá para ver muito bem. Não é exatamente o tipo de ideia que a gente tem de catarata, né? Aquela descida grande da água, mas sim uma parte em que o rio que tem uma mudança de nível, né? E que o rio vai se dividindo em diferentes pedaços, e esses pedaços vão acelerando, de forma que fica muito mais difícil você navegar naquela região. E aí o homem na foto no meio mostra exatamente que a calha do rio ali é bem pequenininha, um barco ali poderia ter um problema sério. Por isso também que a primeira catarata do Nilo é um grande divisor de águas entre o Egito e a parte sul. E aí uma coisa interessante que a gente pode pensar e que mostra muito a diferença do pensamento egípcio para o pensamento que até a gente está acostumado. O Nilo nasce ao sul, no meio da África, e ele deságua ao norte, no Mediterrâneo. Então, para cima, no Egito, é para cima do rio, que quando você for olhar no mapa, na verdade é o sul. A gente está pensando que para cima é o norte e para baixo é o sul? Não, no Egito é o contrário. Para cima do rio é o sul e para baixo do rio é o norte. Então, quando a gente fala de Alto Egito e Baixo Egito, o Alto Egito é o sul e o Baixo Egito é o norte, que é porque é onde corre o Nilo. Eu tenho uma segunda foto que mostra exatamente o Lago Nasser, lá perto de Abu Simbel, ali da região um pouquinho mais abaixo de Assuan. Essa imagem mostra bem o que aconteceu durante a construção da represa de Assuan e do Lago Nasser. Aliás, é uma história fascinante sobre como que a arqueologia conseguiu resgatar alguns templos que iam ser afundados, né, estar para baixo da represa, e eles recortaram as pedras e colaram exatamente, pedras imensas, colaram exatamente, reconstruíram os templos em um pedaço que não ia ser alagado. Na foto mostra muito bem, essa é uma foto grande, dá para mostrar em detalhes. Se você for procurar o templo de Ramsés II e Abu Simbel, você vai encontrar geralmente só a foto, né, da grande estátua do Ramsés, da sua esposa, etc. Mas aí nessa imagem dá para ver direitinho que está bem no meio ali o templo, o grande templo. O pequeno templo está ali do lado direito, nessa imagem que está um pouquinho mais claro, né? Eles recortaram da parte que foi submersa e colocaram ali. Nem tudo eles recortaram, algumas coisas foram submersas sim. Esse aí era mais importante, recortaram e deixaram lá bonitinho. Esse é o mapa político de hoje, evidentemente, mostrando lá embaixo o Lago Vitória. O Lago Vitória é o nascimento do Nilo Branco. Tá vendo? Ele sobe aqui, Uganda. Aí o Sudão, na verdade esse mapa é antigo, não tem a parte do Sudão do Sul ali, o Nilo Branco, e na Etiópia tem o Nilo Azul, que surge, vai andando ali, encontra o Nilo Branco e forma o Nilo até lá em cima,
o Mediterrâneo. Por que é Nilo Branco? Por causa dos sedimentos que descem do Nilo. Aquela região do Lago Vitória é uma região montanhosa, inclusive o famoso Monte Kilimanjaro, a maior montanha da África, aquela que tem as neves do Kilimanjaro, é mais ou menos na Tanzânia, um pouquinho para baixo ali do Lago Vitória, então uma região montanhosa. O Nilo desce dali, carregando sedimentos esbranquiçados que tornam o rio daí Nilo Branco. O outro Nilo Azul é a cor do Nilo Azul, a cor do Rio Azul. E os dois se encontram ali no meio do Sudão e formam o resto do Nilo. Esse mapa eu quis mostrar para vocês porque ele mostra uma questão que é atual sobre a história do Egito. A gente sabe muito pouco sobre essa região, a gente tem no Brasil poucas notícias sobre essa região da África em geral. No ano de 2020... que foi um ano que assim, teve várias coisas, né, que aconteceram em 2020, mas uma delas lá na Etiópia, a Etiópia, Sudão e Egito até agora em dezembro de 2020 estão mais ou menos quase em pé de guerra ali, porque a Etiópia resolveu construir uma outra represa, uma outra barragem no Nilo Azul, no seu próprio território, para poder abastecer a população de energia, controle de água, etc. Só que fazendo isso, ela controla o fluxo do Nilo Azul até encontrar o Nilo Branco, portanto potencialmente diminui o fluxo do Nilo Azul até chegar no Nilo Egípcio. A questão é, olha só como é interessante a gente saber um pouco sobre a história da colonização europeia na África e que tipo de estrago eles fizeram. No começo do século XX, o Egito, que deixa de ser uma possessão britânica, faz um acordo com os britânicos e que é renovado depois, lá para o final dos anos 50, em que o Egito se torna o único país a ter direito a controlar o fluxo do Nilo, apoiado pelos britânicos. Só que aí a Etiópia fala, gente, estamos no século XXI, aqui não é britânicos, o quê? E resolve fazer lá a sua represa, a sua barragem para poder construir o país, né? Enfim. E aí o Egito... Eu vou deixar um vídeo que conta um pouco melhor dessa história, de um colega nosso, professor também de história, que faz excelentes conteúdos, eu recomendo que você dê uma olhada no canal dele. O tanto que o Nilo até hoje é importantíssimo para o desenvolvimento de uma série de países, de uma região imensa, e afeta o Egito de várias formas. É por isso que eu quis contar essa história para vocês. Então quando você vai lá, aqui eu tenho uma imagem do Google Earth, né? Eu dei um zoom no Google Earth, assim, quando você olha aquele fiozinho do Nilo, é tudo deserto. A oeste é mais deserto, a parte a leste do Nilo, no Egito, é mais montanhosa. Essas montanhas vão ser importantes para a história egípcia também. E lá no meio passa o Nilo. Então quando você olha essa imagem aqui, essa parte escura toda não é o Nilo. Olhe com atenção, o Nilo está bem no meio ali. Essa parte escura são as terras férteis do Egito, que são as famosas terras inundadas pelo Nilo. Toda aquela parte verdinha que a gente encontra, aquilo são as terras férteis do Egito, não é? O Nilo está bem ali no meio. Essa divisão entre as terras férteis e as terras, enfim, o deserto, as terras não férteis do Egito, ainda hoje é uma divisão fundamental para entender o desenvolvimento da história egípcia. Aqui eu tenho uma foto da região de Luxor, famosa região turística, tá vendo os balõezinhos lá no fundo? Na frente você tem do lado direito o complexo dos templos de Luxor e do lado esquerdo as terras férteis. Então aquela famosa história de que no Egito é possível que você fique com um pé na terra fértil, outro pé no deserto, né? Até hoje é assim. Tanto que na antiguidade você tem uma associação muito clara entre o que os egípcios antigos vão chamar de terras pretas. Por que pretas? Porque as terras irrigadas e as terras vermelhas, que são o deserto. Então, o preto é o fértil e o vermelho é o não fértil. O preto é a vida, o vermelho é a terra da morte. Voltando para aquela imagem lá do detalhezinho do Nilo no meio das terras férteis. Aquele pedaço onde o Nilo margeia, por que ele não é inteiriço, fértil ao redor do Nilo? Por causa das montanhas que tem ali do lado. Tem os pedaços do Nilo em que a parte fértil é pequena e aí você tem um relevo mais acentuado, a montanha para cima, e o grande problema é puxar a água para cima dali, até hoje. Então, é uma foto, né? Portanto, uma imagem recente de um pedaço do Nilo em que a irrigação realmente é uma faixa muito pequena e você tem uma região montanhosa para cima.
Então nem sempre é fácil você, em alguns pedaços do Egito não é fácil você ter uma região de cultivo grande, né? Então alguns pedaços do Egito são mais fáceis de serem ocupados do que outros, exatamente por causa disso. Durante o Reino Médio egípcio, aqui a gente tem uma pintura tumular que mostra uma ferramenta que foi desenvolvida não só no Egito, mas também na Mesopotâmia, que no Egito se chamava Shaduf. O nome em português dessa ferramenta é picota, onde você tem um sistema de pêndulo aqui, com um peso numa ponta, né? E como se fosse um balde na outra ponta, em que você puxa, pega a água do Nilo, vira e coloca essa água numa região superior. Isso facilitou a irrigação em certas regiões, um pouco acima ali daquela parte da planície diretamente, mas mesmo assim não conseguiu resolver de todo, evidentemente, essa divisão muito grande entre as terras férteis e as terras desérticas do Egito. Isso vai impactar exatamente na razão de por que sabemos o que sabemos do Egito. Imagine o seguinte: a parte do deserto, extremamente quente, extremamente seca, é um ambiente ideal para a preservação de uma série de materiais. Por exemplo, madeira, papiro, corpos. Egito, múmia. Por que a gente associa tanto essas coisas? Porque a maior parte de todos os objetos, artefatos, cultura material, documentos escritos, etc., que a gente encontra da história do Egito, foi encontrada no deserto, que é o lugar que preserva esses materiais. O que significa, portanto, que, ao contrário, a região da terra preta, a região fértil, a região da vida, o material se decompõe muito rapidamente. A gente tem pouquíssimo material em relação ao material que a gente encontra no deserto. Na região do Delta, a gente sabe muito pouco sobre a história do Baixo Egito, do Delta do Nilo, porque aquela região é uma região fértil, enfim, que não conseguiu preservar uma série de materiais. E é por isso que a gente associa tanto a ideia do Egito com a ideia de, enfim, a mumificação, a religião, que está ligado a isso, né? Os túmulos, os templos. E a gente sabe muito pouco sobre as cidades, a vida urbana, o delta, como eu já falei para vocês. Esses complexos funerários, eles tinham os templos associados, então geralmente você tem o túmulo e o templo, né? Que ficam na parte do deserto. É o mundo dos mortos. No mundo dos vivos, você tem o quê? Por exemplo, o Palácio do Faraó. A gente não tem. Aparece lá na novela da Record o Palácio do Faraó, mas a gente não tem a menor ideia de como eram de fato os palácios, a não ser nas pinturas, etc., porque era construído na parte fértil. As cidades egípcias, a gente tem pouquíssima evidência arqueológica de como que as pessoas viviam de fato. Porque as pessoas viviam, por exemplo, em construções de madeira, etc., feitas nas cidades dentro da área fértil, que não se preservou. Então aqui eu tenho um exemplo disso que eu estou falando. Aqui eu tenho um pedaço de um sarcófago, 11ª, 12ª dinastia. Essa pintura que tem no sarcófago é um calendário estelar. Então, como que a gente aprende sobre astronomia no Egito Antigo? Porque você tem, por exemplo, um sarcófago em que foi pintado esse tipo de material, que sorte que a gente deu, né? E a gente poder interpretar, então, por causa disso que sabemos coisas como, por exemplo, a compreensão egípcia da posição das estrelas, etc. Por causa desse contexto funerário, que a gente sabe aleatoriamente, no caso resolveram pintar isso aí, tinha um sentido religioso esse tipo de informação. Ou seja, a informação sobre astronomia, mas o contexto em que ela está é essencialmente um contexto funerário, religioso, do mundo dos mortos. Então, quando a gente associa Egito, a múmia, a pirâmide, etc., a gente está pensando, os egípcios eram particularmente interessados na religião, particularmente interessados na vida após a morte. Bom, sim, eram interessados, mas isso não significa que os outros povos também não fossem bem interessados nesse tipo de assunto. A diferença é que, por causa dessa divisão radical entre o mundo dos vivos, o mundo fértil, e o mundo dos mortos, o mundo do deserto, as nossas fontes falam muito mais sobre o mundo dos mortos, que é ligado à religião, do que qualquer outra coisa. Outra coisa importante, história política. Por quê? A gente vai encontrar os templos, as pirâmides, as múmias dos próprios faraós, os túmulos de altos oficiais em que eles vão contar a sua carreira, né? Eles vão dar o seu currículo ali para entrar no mundo dos mortos, e eles falam sobre a sua carreira, então falam sobre os faraós aos quais eles estão subordinados. Então a gente sabe muito sobre a história política do Egito.
muito livro sobre história egípcia, você vai abrir o livro e ele vai falar sobre, tem a história, tem o faraó tal, depois o tal, dinastia não sei o que, assim, assado, aí veio o faraó assim, que aconteceu isso, aquilo, história política, essencialmente falando. A gente sabe muito menos sobre a sociedade, a economia, a gente sabe, evidentemente, mas a gente sabe menos do que, por exemplo, a história política, menos, por exemplo, do que o papel da religião em si. E quando a gente sabe, quando a gente tem algum material, por exemplo, sobre a sociedade egípcia, ele está muitas vezes subordinado a esse tipo de contexto. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Aqui a gente tem um modelo de censo do gado. Tá vendo os escribas sentados lá no fundo, anotando, e aí o gado vai passando assim, uma gracinha, parece um Playmobil, assim, né? Quando eu era pequeno eu adorava esse tipo de coisa sobre o Egito. O que é isso? Isso é um modelo encontrado na tumba de um vizir, Mequetre, em Tebas, 11ª dinastia, então por volta de 2000 a.C. E o que esse negócio está fazendo lá? Ele está mostrando o tipo de atividade que era supervisionada por esse vizir e que ele está apresentando como parte ali do seu cartão de visitas para o que seria a sua vida no pós-morte. Então, esse contexto religioso faz com que tenhamos alguma ideia de como que funcionava o modelo do censo do gado nesse período em especial. Isso não significa que o censo do gado era feito exatamente dessa forma. Isso é importante, porque a representação de uma realidade, especialmente mediada por um contexto funerário, religioso, não necessariamente é essa própria realidade. Muitas vezes é uma realidade idealizada. E essas fontes que vão falar sobre história política e vão falar sobre religião, então, né? Inscrições tumulares, inscrições em estátuas, a conservação de múmias. As múmias bem conservadas tendem a ser as múmias das pessoas que poderiam pagar por um sistema de mumificação melhor. Quanto mais vasta e cheia de detalhes é a tumba, mais rica e poderosa é a pessoa. Portanto, a gente também tem um recorte da elite egípcia. É muito mais fácil a gente saber a história dos faraós, da elite egípcia, do que do resto da população, porque o resto da população, o pobre que morria basicamente era enrolado num pano jogado lá no deserto, porque o deserto até segura bem ali a decomposição do corpo, mas não tinha uma mumificação toda chique. A maior parte do que a gente pode falar sobre a história egípcia é de fato a história da elite egípcia. Isso acontece em outros lugares, isso acontece, por exemplo, na Mesopotâmia também. Tem alguns focos específicos onde a gente pode contar a história das pessoas comuns, como, por exemplo, no período helenístico, depois da dominação dos macedônios, dos gregos, você tem uma documentação muito importante preservada em papiros de medição de terras e coleção de impostos, alguns documentos administrativos, contratos, recibos do dia a dia, que foram encontrados de uma maneira completamente aleatória. Então, aquele conjunto diz muito sobre a vida cotidiana daquele grupo de pessoas daquele período. O grande dilema é saber o quanto que esse conjunto de documentos vale para pensar outros grupos de pessoas em outros períodos no Egito, fora daquele. Essas fontes sobre a elite, que são preservadas no mundo dos mortos, ou seja, no deserto, também vão tratar do segundo grande ponto que eu queria falar sobre a história egípcia, que é a ideia da continuidade. Em primeiro lugar, isso realmente tem a ver com o Nilo novamente. A regularidade das cheias do Nilo. Entre maio e agosto é verão ali. Presta atenção no mapa mundi. O Equador passa bem na metade da África, na África Central. O Trópico de Câncer, o Egito está tão para norte que o Trópico de Câncer, aqui a gente tem o Trópico de Capricórnio, passa ali perto de São Paulo. O Trópico de Câncer ele está mais ou menos na divisa entre o Egito e o Sudão. O Egito está todo para cima do Trópico de Câncer. Sendo assim, portanto, entre maio e agosto nós temos o verão, chove na Etiópia, as neves do Kilimanjaro, né, e de toda aquela região ali do Lago Vitória vão derretendo um pouco, portanto, o fluxo do início do Nilo é grande, ele vai descendo com todos aqueles sedimentos ali. Então ele vai descendo, né, maio, agosto, setembro, outubro.
chega lá no Egito. Hoje em dia, não mais por causa da represa de Assuã. Então, isso vale para o Egito Antigo, isso vale para o Egito até a metade do século XX. Né? Descia ali, setembro, outubro, vai descendo ao pico da inundação do Nilo no Egito. Portanto, o Egito tinha 3 estações. De setembro a janeiro, a inundação. Nós estamos no final de outono, inverno ali. Aquest. Janeiro a maio, portanto, do inverno até o começo da primavera, desce a água, a terra fica fértil, né? E aí é a época do plantio. Peret. De maio a setembro é a parte da colheita. Shemu. Setembro, maio, setembro, enquanto lá na África Central já começa a derreter, e lá na Etiópia chove, vai juntando tudo, só que demora para chegar no Egito. Isso é relativamente regular, isso é mais regular do que o Tigre e o Eufrates na Mesopotâmia, inclusive. Essa ideia da estabilidade das cheias do Nilo vai ter muito a ver com o conceito religioso de ordem do universo, que é fundamental na história egípcia. Por quê? Bom, o universo tem uma ordem. O Sol nasce no leste, se põe no oeste todo dia. A Lua tem as fases a cada mês, são exatamente as mesmas fases. A observação das estrelas. O universo tem uma ordem. Essa ordem pode ser conhecida. Essa ordem é essencialmente divina, mas ela pode ser conhecida pelo humano. Essa estabilidade, portanto, da natureza, da divindade em se mostrando através da natureza, é essencialmente a estabilidade do Nilo e a estabilidade da governança dessa ordem do mundo. Portanto, a ideia do poder do faraó enquanto o deus Horus, a gente vai ver melhor isso mais para frente, mas o faraó enquanto deus Horus é o responsável primordial dentro do universo egípcio, né? Por conhecer e garantir que essa estabilidade do universo se mantenha. O principal ponto político dessa situação, que é a centralidade política do Egito, ou seja, o faraó dominando toda essa região ali do Nilo, entre o Alto e o Baixo Nilo, a centralidade política mais a estabilidade da ordem do universo tem a ver com a definição do que é a história do Egito Antigo, que é a unificação, a centralização entre o Alto e o Baixo Nilo. Então a história do Egito começa, as dinastias vão começar com a centralização do Egito, e os períodos em que essa centralização diminui e fica instável, etc., são períodos de crise em meio ao que é a continuidade da história egípcia, que nada mais é do que um aspecto da continuidade da ordem do universo. Essa é a explicação egípcia para isso. Então a cronologia tradicional que a gente tem, aqui tem umas variações aí de datas pequenas, assim como a gente tem na Mesopotâmia também, mas essas variações aqui não vão importar tanto para o que eu estou querendo dizer. Essa cronologia que eu estou mostrando para vocês, ela inclusive tem lá a terceira coluna, que é mais ou menos a quantidade de anos. Estamos começando ali no Paleolítico, as primeiras culturas, que a gente vai, já expliquei para vocês o que eu quero dizer com cultura ali, o período pré-dinástico, aí a unificação do Egito e o Reino Antigo, e aí os grandes períodos de centralidade e estabilidade da história egípcia. O Reino Antigo, que dura 500 anos, depois o Reino Médio. E aí eu vou falar para vocês que é o seguinte, eu sei que a maioria dos estudiosos do Egito vão achar esquisito o que eu estou falando para vocês, mas eu vou explicar por que eu estou chamando de Reino Antigo, Reino Médio e Novo Império. Vocês vão encontrar em vários lugares ou Reino Antigo, Reino Médio, Reino Novo, ou Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Mas por que eu estou colocando isso? Falei antes nas outras aulas o que eu quero dizer com império, no sentido de domínio, de expressão militar, de novos territórios, de expansão para conseguir materiais, escravos, impostos, colocar uma administração nessas regiões, etc. Esse modelo do que eu vou chamar de império, ele existe no Novo Império. Não é um modelo que a gente vai encontrar essencialmente no Reino Antigo e no Reino Médio. Então é por isso que eu particularmente estou chamando de Reino Antigo, Reino Médio e Novo Império. Você pode chamar da maneira como você quiser. O importante é você definir por que você está usando esse critério de nomeação. O que significa, portanto, que entre esses períodos de estabilidade vocês vão ter aquilo que a gente chama de períodos intermediários. Então o primeiro período intermediário, primeiro, segundo ali, 150 anos aproximadamente,
Aí eu adoro essa ideia de terceiro período intermediário durar 400 anos. Imagina um período intermediário que dura 400 anos. Eu não consigo imaginar o quanto que ele é intermediário. Mas é essa ideia de que você tem diferentes dinastias faraônicas dominando diferentes pedaços do Egito e não uma coisa só. O primeiro período intermediário vai ter uma lógica muito diferente do segundo período intermediário, mas isso a gente vai ver um pouco mais pra frente. E a outra coisa que eu queria destacar para vocês é a seguinte pergunta: bom, quando que termina a história do Egito? Diferentes livros vão usar diferentes critérios para isso, diferentes estudiosos, ou porque... Ó, moto. Vai embora. Eu vou até mais ou menos ali o terceiro período intermediário, um pouquinho do período tardio. Eu gosto muito de falar sobre o período ptolomaico e depois o período romano, mas eles geralmente são estudados dentro de outra lógica didática. O período ptolomaico faz parte geralmente de quando a gente estuda o mundo helenístico. O período romano, quando a gente estuda história romana. O período bizantino, quando a gente estuda assim, o final do Império Romano, o começo da Idade Média, e aí depois você tem a dominação muçulmana do Egito. E por que a gente estuda esses lugares na Antiguidade e esquece deles e volta lá depois para o século XX? A gente está copiando a ênfase dos europeus, porque os europeus vão estudar o início da civilização ocidental, né, o Egito e Mesopotâmia, para a sua lógica de história, e vão pensar depois o Egito e o Oriente Médio como um todo dentro da lógica colonialista do século XIX e século XX. Então a gente está um pouco aqui puxando esse balizamento para nós. Não necessariamente. Inclusive, alguns europeus hoje também estão pensando isso, que a gente, pode pensar numa ideia de história global que não necessariamente depende desses recortes. Mas é importante, mais uma vez, pensar por que estamos fazendo esses recortes. O recorte é válido na medida em que a gente pensa por que a gente está estudando ele dessa forma. Essa cronologia usada atualmente, né, dessa divisão dos reinos, etc., ela está ligada à ideia de dinastias. Isso é baseado, essa nomenclatura de dinastias é baseada num texto que a gente não tem, na verdade, a gente tem fragmentos desse texto citado por outros autores, de um historiador egípcio do período ptolomaico, então lá 200 e tanto antes de Cristo, que é o Manetão, em português é Manetão, eu acho tão feio. Ele escreve um texto que é uma história do Egito baseada no modelo grego de escrita da história, e aí ele é citado, por exemplo, no Flávio Josefo, que é um autor do século II depois de Cristo. Flávio Josefo vai escrever um texto chamado Contra Apion. A discussão é, qual povo é o povo mais antigo? Os judeus, o Flávio Josefo é judeu, então os judeus são mais antigos e o Apion é grego, então os gregos são os mais antigos, os egípcios são os mais antigos, o Heródoto vai falar sobre isso também. Quem é o povo mais antigo? Para argumentar em relação aos egípcios, o Flávio Josefo copiou lá o Manetão. É por isso que a gente tem o texto dele. No Eusébio, por exemplo, na história eclesiástica, vai lá citar a história egípcia, vai copiar um pedaço lá do Manetão também. A gente vai pegando esses fragmentos de outros textos, compilando aquilo que seria a ideia dele colocar a história egípcia em dinastias, que é o que a gente usa até hoje. Essas dinastias, ele divide a história egípcia em 30 dinastias, começando com o que seria a primeira dinastia com o Menés, que seria o primeiro faraó, o primeiro rei, aquele que foi responsável pela unificação do Egito, né, do Alto e do Baixo Egito, e termina com o Alexandre o Grande, então o conquistador grego que vai ser reconhecido como faraó, mas enfim, é uma dinastia externa. E essas dinastias são um pouco confusas, porque geralmente a gente tem uma ideia de dinastia que é família, né? A família tal, dinastia tal. Isso pode acontecer no texto do Manetão, pode não acontecer, às vezes ele corta uma dinastia no meio, que a gente sabe que é a mesma família, às vezes ele agrupa diferentes famílias dentro de uma mesma dinastia, às vezes a lógica dessa dinastia tem a ver com a centralidade de determinada cidade. O Egito tem diferentes capitais em diferentes períodos da sua história, e ele tem uma ideia da sequência das dinastias, como se fosse uma atrás da outra, daí os números, né? Mas a gente sabe, por outros textos, que determinadas dinastias são concomitantes entre si, porque tal dinastia reina sobre um pedaço do Egito, outra sobre outro pedaço nos períodos intermediários, né? Então, essa ideia de centralidade, de... Essa sequência regular das dinastias que ele coloca, ela tem a ver com essa ideia que eu já adiantei,
da regularidade, do poder e da centralidade política baseada no domínio de todo o Nilo. A peça epigráfica mais antiga que vai ser utilizada como esse tipo de documentação é a Pedra de Palermo. Ela é chamada Pedra de Palermo porque ela está no museu na cidade de Palermo, na Itália. A Pedra de Palermo é o principal pedaço de talvez outros pedaços. Olha essa imagem aqui de uma espécie de reconstituição provável do que era a inscrição como um todo. Esse P no meio é a Pedra de Palermo. Essas outras pedras são alguns pedaços que estão em outros museus, ou no Cairo, tem um pedacinho também em Londres, e aí algumas dessas peças têm um pouco de dúvida se realmente fazem parte dessa inscrição ou não. E essa é a inscrição mais antiga, ela vai trazer uma lista de reis, então tem essas linhas aí de cima, né, com o nome do rei, dos pré-dinásticos, portanto, antes da unificação do Alto e do Baixo Egito, até a quinta dinastia. Aquilo que a gente vai chamar de anais, que é um tipo de historiografia, que é assim, no ano tal aconteceu isso, isso, aquilo. No ano seguinte aconteceu tá. Isso é muito típico, por exemplo, da historiografia romana, do período republicano em particular. Mas aqui no Egito é o seguinte, então tem o ano tal, que tem o rei tal, e aí tem o que aconteceu, a cheia do Nilo foi regular, não foi, teve a guerra tal, isso bem, né, resumidinho, teve a guerra tal, impostos, construções monumentais especiais. Aliás, por que eu estou falando reis e não faraós necessariamente? Bom, o termo faraó, que significa per-a, casa grande, né, na língua egípcia, era para ser o palácio do faraó, né, a casa grande, enfim, a casa grande, para designar o próprio faraó, mais lá para o final, mais para o período tardio. A gente usa faraó como todo rei do Egito, mas a nomenclatura oficial é rei, assim como outros reis. Quer dizer, os egípcios tinham várias nomenclaturas para os reis, inclusive muito parecido com a Mesopotâmia, porque o rei tinha... O rei mesopotâmico era o rei de Acade, da Suméria, da Babilônia, de todos os cantos do mundo, os 4 cantos do mundo. Aí você tem as inscrições reais, elas têm vários epítetos, isso aqui. E no Egito é a mesma coisa. A Pedra de Palermo talvez seja da quinta dinastia, talvez seja uma cópia posterior de um texto que termina na quinta dinastia, mas ela é muito importante porque ela vai falar desses faraós, desses reis, pré-dinásticos também. Se a gente não sabe onde estava a Pedra de Palermo, a gente tem uma ideia vaga. Essa pedra e os outros fragmentos foram encontradas nos mercados egípcios no século XIX. Chegou um cara lá, foi vender a pedra para o italiano que levou para Palermo. Sempre tem umas histórias assim. Então, assim, a proveniência desses tipos de peça às vezes é extremamente problemática porque a gente não sabe de onde elas vieram, né? Simplesmente apareceu lá no mercado do Cairo no século XIX e foi para o museu. Enfim, é por isso que a pedra chama Pedra de Palermo, porque o único lugar que a gente sabe da pedra é em Palermo. Mas a gente tem outros, por exemplo, olha só, a lista real de Abidos. Abidos é a cidade de Abidos, você tem o templo de Sete I, o Sete I, aquele é o pai do Ramsés II, portanto ali 1290, 1279 a.C. Nessa imagem dá para ver lá no fundo, aí mais alto, é o Sete I, e na frente dele está o seu filho Ramsés, e eles estão fazendo oferendas para a lista dos seus antepassados, que são os reis anteriores. Essa lista tem 76 reis, ela tem algumas lacunas muito importantes, ela tem lacunas do que a gente sabe das outras fontes, da 7ª e 8ª dinastias, ela omite dinastias de períodos intermediários, por exemplo, da 13ª, 17ª, que estão os Ixos, os reis estrangeiros, não vai ter. Omite alguns reis que são considerados ilegítimos posteriormente, como, por exemplo, a Hatshepsut, o Akhenaton, o próprio Tutankhamon, que foram considerados, enfim, sacrílegos. Então essa é uma lista que a gente pode chamar de lista canônica, no sentido de que é uma lista que pretende colocar uma continuidade da história egípcia, de todos os reis antepassados da história egípcia, como a lista correta, porque é a lista sancionada, enfim, por esse discurso que está relacionado à divindade, quais são os faraós legítimos, os faraós que são Horus encarnado legítimo, segundo Sete I, dentro dessa imagem que a gente tem aqui. Então é uma lista ideal,
Ela não é uma lista que reflete a história egípcia da maneira como a gente encontra, enfim, em outras fontes, vários reis que reinaram sobre o Egito e que por uma série de razões não são considerados nessa lista. Outra lista mais ou menos do mesmo período, de uma tumba de um alto sacerdote de Ramsés II, é a Tabuleta de Saqqara. Aqui a gente tem uma imagem de um desenho, né, uma reconstituição da Tabuleta de Saqqara. A Tabuleta de Saqqara vai ter 58 reis desde Ramsés, e ela pode ser confrontada com a lista real de Abidos, ela bate mais ou menos, né? Só que ela começa com o 6º rei da primeira dinastia e ninguém sabe por quê. E aí a gente pode ver no desenho, né? Tem os cartuchinhos ali com os nomes dos faraós. Eu, por enquanto, estou falando faraó, rei, mais ou menos a mesma coisa. Vocês entenderam a diferença? Por que a gente chama de faraós, mas os egípcios mais antigos não chamavam seus reis de faraós, mas agora você já entendeu. E aí você tem lá o cartucho que tem o nome de cada um, etc., dentro dessa ideia de lista canônica, que na verdade não tem a ver com a lista real de quem foram, de fato, os reis do Egito unificado, dos períodos não unificados, enfim. E a gente encontra um terceiro tipo de lista. Peraí. E aí eu quero fazer um breve paralelo entre esse tipo de listas reais e, por exemplo, a lista real suméria, a lista real assíria, a lista real babilônia, que a gente encontra na história da Mesopotâmia. A ideia é um pouco parecida, é uma legitimação divina de uma série constante de reis. Aí no caso, por exemplo, da lista real suméria, era uma cidade, depois outra cidade, depois outra cidade, de quem eram os reis legítimos. E aí quando você estuda a lista real suméria, ela termina lá no último rei de Izim, e você fala, bom, você sabe que é o pessoal em Izim que escreveu essa lista, então nada mais óbvio do que você querer ser um rei que queira ser colocado como legítimo. Qual é a lógica que colocou alguns desses reis nas listas como legítimos, especialmente porque não colocou outros? Por que esses outros reis foram tirados dessas listas? Por fim, a gente tem um último documento super importante, que é uma lista não oficial, que vai ter uma série desses reis que não estão nas listas oficiais de Abidos e Saqqara. Tem outras listas oficiais também, eu só dei o exemplo dessas duas. Mas esse outro documento vai mostrar uma lista mais próxima da real. Qual é o contexto desse documento? É a lista real de Turim. Por que ela chama lista de Turim? Porque ela está no Museu Egípcio da cidade de Turim, na Itália. É um papiro, mais ou menos também datado do período de Ramsés II, por ali, tem algumas dúvidas sobre a sua datação. Esse papiro, ele contém, tá vendo a foto ali? Ele não tá num estado muito bom, né? Ele contém, por exemplo, os reis Ixos da 15ª dinastia. Quando a gente for falar sobre o segundo período intermediário, vamos dar uma examinada mais ou menos nessa lista dos reis Ixos, que não estão com cartuchos, ou seja, eles são reconhecidos como reis, mas não como reis de encarnação de Horus, etc, etc. Inteiro, esse papiro provavelmente acredita-se que deveria ter por volta de 223 reis. No estado em que ele se encontra, nesses fragmentos, ele tem 126 nomes e mais de 160 fragmentos. É um quebra-cabeças realmente inacreditável. Esse é provavelmente um documento administrativo. Talvez ele até tenha sido um rascunho de algum escriba. Como é que a gente sabe? Os rolos de papiro, você prensava o papiro para fazer o rolo. Ele tinha por dentro, que era a parte que era escrita, né? Você enrola a parte de dentro escrita, as fibras estavam na horizontal. E a parte de fora, que não era usada geralmente, as fibras estavam na vertical. A parte de dentro desse documento, que está na fibra horizontal, e ele está escrito em demótico, que é a escrita da caligrafia corrente, não são os sinais hieroglíficos da escrita sacerdotal, enfim, né? E tá escrito ali um documento administrativo que fala sobre coleção de impostos, etc, alguma coisa assim. No verso dele tá essa lista de reis, também em demótico. Isso significa que não se trata de uma lista canônica. Agora, quem fez? Por quê? Isso a gente já não sabe. Mas definitivamente é uma lista que a gente tem que pensar em confrontar com aquela história oficial das listas canônicas. A história desse papiro eu vou contar ela rapidinho, mas é uma história muito interessante sobre como os documentos, no caso egípcios, mas os documentos da antiguidade acabaram chegando para nós de uma maneira aleatória, aleatoriamente destruída, muitas vezes, ou não, umas histórias assim inacreditáveis. O cônsul-geral da França, no começo do século XIX,
XIX lá no Egito, então 1820 por aí, era um italiano chamado Bernardino Drovetti, e o Bernardino Drovetti comprou lá de um carinha lá no Egito uma série de papiros, dentre eles estava esse aí. Ele comprou o lote, ele nem viu exatamente o que tinha. Ele comprou, alguns livros contam a história de que ele foi lá, comprou do cara, botou no lombo do burro e ficou, né, uma caixa assim, e foi andando até o Cairo e de lá mandou para a Itália. Basicamente o que ele queria vender esses papiros para algum rei, alguém que pagasse uma fortuna absurda para ele, foi o que ele fez. E aí você pode imaginar, mesmo que não tenha sido ele que tenha andado no lombo do burro para carregar o papiro, enfim, vocês podem imaginar um papiro só enrolado, andando no lombo do burro, então o negócio começou a desintegrar, né? Saiu do seu ambiente anaeróbio, dentro lá no meio do deserto, e foi umidificando, etc. E ele foi se decompondo com o balanço da viagem. Chegou lá em Turim já meio caidão, assim. E com o negócio já todo se desfazendo, um pedaço já em pó, ficou lá num canto até que logo quem foi olhar a documentação que tinha ali foi o Champollion, aquele que decifrou a escrita hieroglífica. Ele deu uma olhada naquela coleção e o Champollion percebeu que aquele documento em especial tinha um valor gigantesco em relação a todos os outros, porque ele estava lá no cantinho. E aí ele foi tentando encaixar, teve gente que conseguiu encaixar melhor o resto dos fragmentos, e a gente tem hoje um mapa dos fragmentos mais ou menos bem organizados, né? Enfim, é muito conjectural, do que seria essa lista. Então, com esses exemplos, a Pedra de Palermo, as duas listas reais canônicas, né, Abido e Saqqara, e a lista real de Turim, a gente tem diferentes discursos do que seria, e o próprio Maneton, a gente tem diferentes fontes do que seria a cronologia egípcia e a forma de entender a história do Egito documentada pelos próprios egípcios. De uma certa maneira, uma história oficial, chancelada, enfim, pelos deuses, né, da maneira como todas as histórias oficiais querem ser apresentadas como a história verdadeira, correta, e uma história paralela a essa, que não necessariamente conforma com a ideia de centralidade e ordem do universo, representada nessa centralidade do Nilo, da unificação do Alto e do Baixo Egito e da figura do rei faraó como grande responsável por essa centralidade e por essa ordem do mundo. Não necessariamente isso sempre aconteceu. Portanto, as informações que a gente tem desses períodos de transição ou de crise que desmentem um pouco essa ideia da centralidade da história egípcia, mostram que, na verdade, a história egípcia é muito mais dinâmica do que simplesmente parece aquela ideia de imobilidade do Egito que a gente está acostumado, na verdade, e que muitas vezes a gente nem para pensar sobre ela. Voltamos àquelas grandes perguntas que o historiador vai sempre fazer para todo documento. Quem fez? Para quem? Como circulou? Por quê? Para que esse documento foi feito? É uma pergunta que você pode fazer para absolutamente qualquer documento, em qualquer época histórica, e na história do Egito a gente vai fazer também, tentando entender aqui especialmente esses dois pontos sobre a ideia de centralidade e a ideia de permanência na história egípcia. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre a pré-história do Egito, sobre o período pré-dinástico e sobre o reino antigo, aquele das grandes pirâmides.